Olá, como vai? Boa noite. 19 de maio, hoje a NTV, a nossa TV, completa 24 anos no ar. Parabéns à emissora com a maior audiência em Patos de Minas e região. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar também. Motorista fica ferido depois de perder o controle e cair com o veículo no córrego do Monjolo. Ministério Público quer transparência na convocação e nomeação de aprovados em concurso público municipal. Portaria define critérios para os acessos de menores na FENAMILHA 2016. Vereadores cobram agilidade na construção do Canil Gatil de Patos de Minas. E ainda... Futebol. Mesmo com vitória, Atlético Mineiro é eliminado da Libertadores. Projeto Estudante Faz Arte é FENAMILHA, lança livro e premia vencedores de 8 categorias. E espetáculo Escola de Mulheres agrada ao público do Teatro Leão de Formosa. Agora no NTV News. O Brasil apresenta uma taxa de 23,4 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes, segundo estimativas divulgadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça. O país tem o quarto pior desempenho do continente americano, atrás de Belize, República Dominicana e Venezuela, campeã de acidentes na região, com 45,1 mortes por 100 mil habitantes. E um grave acidente foi registrado ontem à noite no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Um motorista de 46 anos acabou passando direto na descida da rua Sergipe e caiu dentro do córrego do Monjolo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando Valtuir Vieira Dias, de 46 anos, perdeu a direção do seu veículo Up e caiu no córrego do Monjolo. Chegou uma informação, o cidadão caiu aqui, aqui nos fundos aqui do bairro Jardim Paulistano, descendo essa rua aqui, parece que é o prolongamento da rua Sergipe. Aparentemente, acreditamos até que o condutor do veículo possa ter passado mal, alguma coisa assim. Pelos sinais, não existe sinal de frenagem, ele caiu direto no córrego aqui. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro e levada ao hospital regional. Bom, com relação aos ferimentos, ele queixava-se de fortes dores na região torácica, que leva a suspeitar de uma fratura de costelas, correto, no tórax. 2 cortes consideráveis, de aproximadamente 10 centímetros na região da pelve, da bacia. Na perna esquerda, fratura exposta no tornozelo, provavelmente tíbia e fíbula, e um corte próximo ao tornozelo da perna direita. Apesar da vítima estar consciente no momento do atendimento, ele não soube dizer qual seria a causa do acidente. E ele não soube nos falar com certeza o que aconteceu para que ele não conseguisse fazer a curva na esquina e caísse no leito do rio. Ele estava um pouco desorientado, um pouco consciente, porém um pouco confuso. Valtuir Vieira Dias está internado na emergência e seu estado de saúde é grave. Após diversas reclamações em relação ao concurso público número 001 de 2015, onde diversas pessoas foram à sede da Terceira Promotoria de Justiça reclamar da falta de transparência no processo convocatório e diversos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previstas no edital, ainda não terem sido nomeados e nem sabem quais já foram, sem qualquer justificativa plausível da administração municipal, o Ministério Público enviou uma recomendação ao prefeito municipal de Patos de Minas, Pedro Lucas Rodrigues, pedindo mais transparência e publicidade aos atos convocatórios, sob pena de ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa. A recomendação é do dia 16 de maio e o prefeito tem 10 dias úteis para responder. No documento que a nossa reportagem teve acesso, mostra que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais por seu promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Dr. Paulo César Freitas, recomendou ao prefeito de Patos de Minas, Pedro Lucas Rodrigues, que confira a máxima publicidade aos atos convocatórios relativo ao concurso público número 001/2015, mantendo os candidatos aprovados e a população plenamente informados. De acordo com as considerações,
O aludido concurso público já foi homologado pelo prefeito Pedro Lucas em 14 de janeiro de 2016, por meio do decreto número 4.109. O promotor determina a criação de espaço de fácil acesso no site patosdeminas.mg.gov.br, indicando as nomeações dos candidatos aprovados no concurso público, já ocorridas e as que forem se efetuando. Ele ainda determina a publicação de cada ato de nomeação, posse e exercício no Diário Oficial, no sítio oficial do município, bem como na sede da Prefeitura Municipal, em local de fácil acesso, alcance e visibilidade. O descumprimento dos termos desta recomendação poderá ensejar a propositura imediata do competente ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa pelo prefeito municipal. Pedro Lucas tem um prazo de 10 dias úteis para informar ao Ministério Público sobre o cumprimento da recomendação, comprovando documentalmente as providências eventualmente adotadas. A recomendação também foi encaminhada à presidência da Câmara Municipal de Vereadores para conhecimento e providências legais, bem assim a sua mais ampla divulgação ao seio desta municipalidade. O Conselho Diretor da Comenda Antônio Secundino de São José confirmou os nomes das 13 personalidades do agronegócio que serão agraciadas este ano. A solenidade de entrega das medalhas vai acontecer no dia 25 de maio, no Salão Decorfesta, em Patos de Minas. Os homenageados serão o engenheiro agrônomo e pesquisador Roberto Santinato, o engenheiro agrônomo Alino Pereira Duarte, o médico veterinário e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, João Carlos Cardoso Galvão, professor titular da Universidade Federal de Viçosa, o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Eduardo de Carvalho Pena, o produtor rural Eliésio Carlos Rodrigues, o professor titular e pró-reitor da Universidade Federal de Lavras, José Maria de Lima, o professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Nivaldo da Silva, o professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Machado dos Santos, Márcio da Silva Botelho, diretor-geral do IMA, além de Amarildo José Calil Brumado, ex-presidente da Emater, José Humberto da Silveira, juiz e produtor rural, Teotônio Biá Tobias França, médico e pecuarista. E acontecerá no próximo domingo, no SESC Senat, o 39º Encontro Regional da Mulher do Campo. Diversas atividades irão marcar o encontro. Já já no NTV News, você vai conferir dicas de segurança durante a Festa Nacional do Milho. E portaria define critérios para os acessos de menores na FENAMILHO 2016. Os estudantes que quiserem concorrer a vagas no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio têm até às 23h59 de amanhã, horário de Brasília, para se inscrever nas provas. O processo é feito apenas pela internet no site do Enem. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os adolescentes que pretendem curtir a FENAMILHO 2016 sem a companhia dos pais devem ficar atentos. É que uma portaria definiu critérios para os acessos de menores na festa. O documento é muito semelhante ao de 2015, mas algumas mudanças foram implementadas para garantir a segurança e bem-estar do público jovem. Devido ao grande número de adolescentes flagrados fazendo uso de bebida alcoólica, o Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar e a direção do Sindicato dos Produtores Rurais elaboraram uma portaria estabelecendo regras para o acesso e permanência de crianças e adolescentes nas dependências do Parque de Exposições durante a FENAMILHO 2016. O documento é muito semelhante ao de 2015, mas algumas mudanças foram implementadas para garantir a segurança e bem-estar do público jovem. Toda a edição da FENAMILHO é publicada, é instituída uma portaria do Juiz da Infância e da Juventude, regulamentando a entrada e permanência de menores neste evento.
seja pela complexidade, pelo público, né, expressivo. Então, o juiz da infância e juventude tem a incumbência de normatizar como acontecerá a entrada e permanência desse público infanto-juvenil nesta festa. E, ao longo dos anos, esta portaria vem sendo aperfeiçoada como forma de resguardar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, assegurados à criança e ao adolescente. De acordo com a portaria, os menores com idade até 15 anos completos só poderão entrar e permanecer nas dependências do Parque de Exposições desde que estejam permanentemente acompanhados de seus pais ou de um responsável legal. Já os adolescentes com idade entre 16 e 18 anos poderão entrar e permanecer no parque apresentando documento de identificação original. Procurou-se aqui fazer uma uniformização, né, da entrada e permanência dos menores lá na FENAMILHO, a exemplo de outros eventos que acontecem em Patos de Minas e nos demais municípios da comarca. Então, maiores de 16 anos, naquela portaria principal, para ter acesso às dependências do parque, desde que ele esteja com a identidade no original, ele poderá entrar e permanecer, independentemente de estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Maior de 16 e menor de 18 pode entrar no parque sem estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Já na Fazendinha Adão Marins e nos ambientes onde houver bebida liberada, como nos camarotes open bar, a entrada e permanência de menores de 18 anos só será possível com a presença permanente dos pais. O ambiente open bar sem possibilidade. Por quê? O ambiente open bar é onde há o consumo indiscriminado de bebidas alcoólicas. A pergunta é, quem é que vai fiscalizar se o menor que frequenta um open bar estará ou não fazendo uso de bebidas alcoólicas ali? Como fazer esse controle em um ambiente onde o consumo de bebida alcoólica é indiscriminado? Então, neste tipo de ambiente, a portaria é muito clara, taxativa, não pode entrar menor de 18 anos. A portaria prevê punição para os adolescentes que não respeitarem as regras. Aqueles que forem flagrados consumindo bebida alcoólica, por exemplo, terão um passaporte suspenso e serão proibidos de participar do restante da FENAMILHO. O trabalho de fiscalização será feito pelas polícias civil e militar, brigadistas e conselho tutelar. Alguém, né, seja a polícia militar, seja o conselho tutelar, o comissariado de menores ou os próprios brigadistas do sindicato, encontrarem um menor em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias entorpecentes, automaticamente a autorização dele, o alvará para ele entrar e permanecer na festa, estará suspensa e daquele procedimento, daquela ocorrência, será inaugurado um pedido de providências perante a Vara da Infância e Juventude, onde nós iremos apurar essa situação de risco, né, seja em razão da própria conduta do adolescente ou seja em razão da própria negligência dos pais ou responsáveis. Então, esse passaporte dele, conforme especifica aqui o artigo 6º da portaria, artigo 7º, melhor dizendo, né, esse passaporte ficará suspenso. Então, se eventualmente, no primeiro dia da festa, ele se sujeita a um comportamento de risco, e ele cai numa ocorrência lá, né, elaborada uma ocorrência, e o número da identidade será passado para a administração do sindicato e o passaporte dele ficará suspenso, dependendo de uma avaliação por parte da Justiça Infanto-Juvenil. Pode até ser que nós não tenhamos tempo hábil, até o último dia da festa, de avaliar, e de tal modo que nos demais dias ele não poderá frequentar lá, porque automaticamente o passaporte dele não vai passar na portaria. E por falar em FENAMILHO, agora você vai conferir algumas dicas que valem para todos durante a maior festa do interior de Minas Gerais. Apesar do efetivo reforçado da Polícia Militar, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. Confira só. A Festa Nacional do Milho começa nesta sexta-feira. Pensando na segurança pessoal dos participantes, a Polícia Militar elaborou algumas dicas que, se colocadas em prática, podem evitar vários problemas. Quem vai nos passar todas essas dicas é o Major Martins, aqui da Polícia Militar. Major, antes de mais nada, quais são as ocorrências mais registradas nesse período de festa dentro e fora do Parque de Exposições? Antes de mais nada, Jéssica, nós gostaríamos de salientar que, graças a Deus, as ocorrências no interior do parque e em seu entorno, elas vêm diminuindo significativamente.
graças a essas dicas, né, de segurança que nós vamos estar passando agora, né, e a população tem assimilado bem essas dicas e tem adotado as medidas de autoproteção, né, repassadas pela Polícia Militar. Então, a redução do número dessas ocorrências foi bem significativa em relação a 2014, em 2015. As principais ocorrências são os furtos de celular, perca de documentos, né, e furto em veículos também. A primeira dica de segurança é em relação ao estacionamento de veículos. Major, no que o condutor deve estar atento antes de deixar o seu veículo em alguma rua ou estacionamento no parque de exposições? Olha, primeiramente conferir se realmente os vidros estão trancados, as portas estão trancadas. De preferência estacioná-lo nos estacionamentos pagos, mas não sendo possível em locais iluminados e movimentados. E também atentar, Jéssica, para não deixar objetos visíveis, né, em cima dos bancos. Isso também atrai bastante a atenção dos criminosos. Os aparelhos celulares tão utilizados merecem um cuidado especial. Major, qual a orientação para as pessoas que desejam levar esses aparelhos para a FENAMILHO? Olha, o furto de celular é a ocorrência campeã, né, na FENAMILHO, nesses grandes eventos. E nós orientamos que as pessoas o transportem no bolso da frente, né, da calça. Você, por exemplo, né, estava transportando no bolso de trás, e isso chama a atenção e facilita muito a ação do criminoso. Quando você sair com a família ou com mais de uma pessoa, dê preferência a apenas uma pessoa carregar o celular. Ela ficaria responsável pelas comunicações, evitando-se assim um número maior de celular, mais oportunidade para os criminosos. Outro fato que a Polícia Militar chama a atenção é em relação à quantidade de pertences levados para o parque de exposições. Quanto menos, melhor. É isso mesmo, Major? Isso, Jéssica. Joias em grande quantidade chamam a atenção dos criminosos. Objetos volumosos nas bolsas também chamam a atenção deles. Até mesmo os documentos, nós devemos dar preferência a um só documento de identificação e o cartão de crédito. Evitar também muita quantidade em dinheiro, apenas aquilo que você for gastar no dia. E não podemos esquecer também das orientações em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Beber e dirigir realmente não tem como, né? Com certeza, né? Se você for dirigir, não beba. Se beber, dê preferência ao transporte coletivo. Nós teremos linhas especiais de ônibus, de mototáxi circulando pela cidade. Evite desta forma causar ou sofrer acidentes, colocando em risco a sua integridade física ou de terceiros. Estará funcionando ininterruptamente o posto de comando da Polícia Militar, logo ali na entrada principal do Parque de Exposições. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer suspeita, procure o nosso posto de comando, que a Polícia Militar estará à sua disposição para lhe garantir a segurança e você poder participar do evento de forma segura. No próximo bloco, você vai ver que o projeto Estudante Faz Arte é FENAMILHO lança livro e premia vencedores de 8 categorias. E espetáculo Escola de Mulheres agrada ao público no Teatro Leão de Formosa. O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas lançou ontem o livro Estudante Faz Arte é FENAMILHO. Vários estudantes vencedores das 8 categorias foram premiados. Das águas ao milho, histórias que brotam das terras de Patos de Minas. Este foi o tema do projeto Estudante Faz Arte é FENAMILHO, que a cada ano produz um livro novo. O mais interessante é que nós nascemos das águas. Tanto iniciando a história lá da descoberta das Américas, né, com o Cristóvão Colombo, até chegar a Patos de Minas, porque nós somos rodeados de lagoas. Então, das águas ao milho, foi sim um tema muito bacana que os coordenadores conseguiram para mostrar para as crianças, facilitou a explicação da história, facilitou a forma de produção, né? Então eu fiquei muito feliz com esse projeto desse ano, porque ele foi um projeto diferenciado. Estudantes de 4 a 17 anos de escolas públicas e particulares participaram do projeto. Mais de 13.400 trabalhos foram apresentados. São 8 categorias. O Pedro Augusto foi o vencedor na categoria Prece. Papai do céu, eu te louvo pela coisa mais importante que o Senhor fez para nós, a natureza. Te agradeço
pelo ar, pelo sol, pela lua, pela água, pela grama verdinha e também pelos passarinhos. A prece vencedora não foi por acaso. Pedro é coroinha e de família muito religiosa. A família inteira, mas eu me considero mais religiosa. Eu trabalho na catequese, né? Sou ministra da Eucaristia, rezo muito, mas ele também é muito religioso. E hoje é uma religiosa orgulhosa de ter dado essa educação para o filho Pedro. Graças a Deus. Espero que ele continue assim. O livro de 100 páginas, lançado na tarde desta quarta-feira, traz muitas ilustrações, causos, crônicas, poesias e homenagens. O fotógrafo Saulo Alves e o ex-presidente do Sindicato Rural, Evaristo Caixeta, fizeram parte desta edição. O autor do projeto, né, que foi o presidente Evaristo, nos deixou em 2010, o Saulo também nos deixou em 2010, e eles estão juntos aqui nessa homenagem. Então, falar deles, assim, para mim é motivo de recordar muito, mas eu teço a eles as nossas homenagens, porque foram pessoas que deixaram a sua marca, principalmente no trabalho que foi feito aqui dentro do Memorial do Milho, da Fundação. O Evaristo é que ajudou na Fundação Casa da Cultura do Milho a organizar a Fundação. O Saulo trabalhou comigo, nós chegamos aqui em 1997 e eu estou aqui até hoje. Então foi um afilhado assim, muito presente, uma pessoa que eu rendo as minhas homenagens, porque parece que até o dia da morte dele, né, escolher próximo à Festa do Milho, que foi no dia 21 de maio. Então são momentos assim que a gente recorda, mas está ao mesmo tempo feliz, porque a gente sabe que eles estão em um bom lugar. Homenagem também para as pessoas que contribuíram para a construção do livro da FENAMILHO, como a professora Laura, que teve o maior número de alunos premiados. Olha, assim, é muito emocionante, né? Mesmo porque é um trabalho muito importante, um projeto muito bonito que foi feito, né? Com as crianças, de mostrarem para elas a nossa cultura, né? E eu achei que foi muito válido para as crianças e para mim também. Fiquei muito feliz. Este ano, o livro da FENAMILHO chega à 10ª edição. Além de promover o resgate da cultura regional, o projeto garante a participação dos estudantes na FENAMILHO. O projeto é um projeto grandioso, envolve muita gente, né, muitos alunos, muitos educadores, a sociedade de uma forma geral tem que se envolver, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Superintendência Regional de Ensino. É nesse esforço conjunto que nós temos esse resultado tão positivo. Nós estamos percebendo que ao longo dos anos esse número de trabalhos realizados nas escolas, ele se mantém ou aumenta. Quer dizer, nós não tivemos ainda um desânimo, muito antes, pelo contrário, um ânimo das pessoas em fazer. É tão bom, Jesus, acordar e ver como é bela a natureza. Cuide dela, Papai do Céu. Perdão quando eu não soube cuidar dela. Ensina as pessoas a cuidarem dela e a não destruí-la. Perdoe os homens que fizeram queimadas, cortam as árvores e poluem os rios. Jesus, proteja a natureza. E diversas pessoas estiveram ontem à noite no Teatro Municipal Leão de Formosa para prestigiarem o espetáculo Escola de Mulheres, com a apresentação do Grupo Tupã. A peça é uma crítica sobre o poder dos homens e aborda também o tema adultério. Apesar da idade da peça, que foi escrita em 1663 por Arnulfo Molière, a obra aborda temas atuais como adultério e machismo. É o tema voltado para a mulher, a posição, a atuação da mulher na sociedade, e que naquela época, desde o período elisabetano, essa peça já teve assim, uma repercussão incrível, foi muito criticada. O Molière teve que escrever uma outra peça para fazer uma crítica em cima da crítica da Escola de Mulheres. E a gente começa a observar, né, hoje, o que está acontecendo no Brasil. A gente percebe que realmente é uma peça que está atual, né? Fala-se muito hoje sobre o que a mulher deve fazer, a ser submissa ou não ao marido. Então essas questões, elas ficam bem evidentes na peça. A adaptação da peça foi feita pela coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura do Unipam, Consuelo Nepomuceno,
que optou em dar um toquinho mineiro na obra. Na verdade, eu fiz uma adaptação, trazendo essa história para o contexto mineiro e, junto com esse contexto, a linguagem, o figurino, a proposta mesmo da cultura, com músicas, o folclore, as danças mineiras. Então, a gente inseriu nesse contexto, pegando a mesma história, mas fazendo uma tradução mais próxima do nosso cotidiano. Apesar do assunto ser coisa séria, a peça é levada para o lado mais cômico, de forma a chamar mais a atenção do público. Ela é uma crítica, ela é uma comédia mesmo, ela é uma sátira e um trabalho em que não é aquela comédia escrachada, é uma comédia um pouco mais culta, uma comédia em que o humor ele está ali, embutido nas falas dos personagens, né? Na proposta, nas ideias, na forma sutil que cada personagem tem quando trata desse problema, dessa questão, principalmente o adultério, essa questão do marido traído. Então, é uma comédia, é para rir. O elenco se encontra 2 vezes por semana para os ensaios e vem trabalhando na peça há 1 ano e meio. Nesse período, já se apresentaram em vários lugares. Como se trata de um grupo universitário, a maioria dos atores é do Unipam. Nós ensaiamos depois da aula, né? Começa às 10h30 da noite e nós terminamos meia-noite. Então o ensaio é um tanto quanto exaustivo, mas é muito prazeroso porque todo mundo aqui é muito amigo. Nós ensaiamos então aí mais ou menos 1h30 e desde o ano passado a gente está trabalhando para sempre evoluir um pouco mais. O público aprova a obra e quem já assistiu uma vez volta para prestigiar novamente essa turma de elenco que inova a cada apresentação. Os atores fazem um trabalho muito bom, cada vez a peça tem um rumo diferente, um humor diferente. E é maravilhoso ver o tanto que eles se dedicam para isso e como eles apresentam essa peça há aproximadamente 1 ano e ela continua cada vez mais maravilhosa e com mais detalhes, mais cores, músicas muito boas. É muito gostoso ver esse tipo de cultura apresentada num palco com um preço tão acessível. Daqui a pouco no NTV News você vai ver que Corpo de Bombeiros faz vistoria em estrutura da Fenamilho e tem futebol. Mesmo com vitória, Atlético é eliminado da Libertadores. O Atlético ganhou, mas não levou. No Independência, o Alvinegro fez 2-0 logo no início da decisão e parecia até que faria mais. Mas um gol do zagueiro Maicon, ainda no primeiro tempo, foi o fim da linha para o Galo na Libertadores. O jogo era decisivo para o Atlético na Libertadores. A derrota por 1-0 no Morumbi obrigava o time a ir para cima e Robinho estava fora. Dá para suprir, temos um elenco muito forte. Jogo importante com direito a tenores. E narração do que seria o gol da classificação. O primeiro, invadiu, gol! Atlético e São Paulo fizeram um dos jogos mais emocionantes da Libertadores. Precisando da vitória, o Galo foi para cima e aos 6 minutos abriu o placar com o Casares. Aos 11 fez o segundo com Carlos de cabeça. Esse resultado dava a classificação para o Atlético, mas aos 14 minutos o zagueiro Maicon fez um gol numa cobrança de escanteio e garantiu os paulistas na semifinal da Libertadores. Temos trabalhado muito para poder passar, para poder avançar e bueno, coisas que aconteceram hicieron que no pudiéramos lograr el objetivo, pero lógicamente que estamos todos tristes porque estuvimos muito perto.
E o dia seguinte à eliminação nas quartas de final da Libertadores para o São Paulo marcou também o fim da passagem de Diego Aguirre pelo comando técnico do Atlético. Em entrevista coletiva nesta tarde, na cidade do Galo, o treinador uruguaio anunciou que não fica mais na equipe mineira. A decisão foi dele. O técnico disse que já estava pensando em deixar o clube há alguns dias. Está quase tudo pronto para a maior festa de Minas Gerais, a FENAMILHO. Hoje já tem inauguração das barracas universitárias. Para que a festa seja um sucesso, é importante ficar atento também à segurança dos seus frequentadores. Hoje à tarde, o Corpo de Bombeiros fez vistorias no local. O clima de FENAMILHO já está tomando conta do Parque de Exposições. A montagem das barracas e estruturas já está em fase final. O palco da Praça Parque, por exemplo, já está recebendo os últimos retoques. Os militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local fazendo a vistoria de todos os ambientes. Então foram realizados alguns eventos temporários aqui dentro do Parque de Exposição, algumas montagens, né? E essas montagens, ela tem de ser apresentado projeto e sistema de prevenção. Então nós estamos conferindo na Praça Parque, dentro do Paiolão, na Praça de Alimentação, e está tudo correndo de acordo com a normalidade. Está sendo atendido de acordo com as normas, a legislação, então os meios foram instalados para atender a sociedade no geral que vier participar da FENAMILHO. O evento está relacionado com uma quantidade de público muito grande, então nós observamos muito as saídas de emergências, que está relacionada a público, e princípios de incêndio nós olhamos os extintores que são instalados nos locais. Apesar que da edificação fixa também já tem as redes de hidrante também, se precisar de combater um princípio de incêndio, onde combatemos com água também. Mas todo o sistema é importante no geral, e são todos conferidos pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Os militares do Corpo de Bombeiros ainda realizaram a instalação e montagem de alguns equipamentos na área festiva. Este ano, a corporação contará com um enorme caminhão dotado de vários dispositivos. Bom, esse caminhão aqui é um sistema, né, de posto de comando integrado e ele vem na finalidade, né, no intuito de melhorar a nossa imagem. Dentro do caminhão tem todo o aparato, nós vamos montar o caminhão todo ali, né, com um aparato de filmagem das câmeras até do olho vivo que tem dentro do parque. Além disso, a Polícia Militar também esteve no Parque de Exposições para a montagem de alguns equipamentos. A PM contará com a plataforma de observação elevada, um caminhão contendo 14 câmeras de alta resolução que auxiliarão nos trabalhos de monitoramento durante a FENAMILHO. O caminhão ele possui instalado 14 câmeras, inclusive câmera de infravermelho, que permite visualizar pessoas aqui em ambiente escuro, vai auxiliar na identificação de possíveis infratores, pessoas que venham cometer delitos durante os eventos, principalmente aqui na Praça Parque. A plataforma de observação da PM foi utilizada durante a FENAMILHO no ano passado. O dispositivo gerou bons resultados e deverá contribuir ainda mais com a segurança neste ano. Ele é um fator a mais que contribui para o policiamento, né? Então não se pode desconsiderar que ele é ostensivo, ele dá visibilidade para o policiamento e efetivamente contribui em alguns casos para a identificação de uma outra pessoa. Ainda nessa edição nós vamos falar da comemoração do aniversário de 24 anos da NTV e vereadores cobram agilidade na construção do Canil e Gatil de Patos de Minas. Hoje teve sessão ordinária na Câmara Municipal de Patos de Minas. Durante toda a reunião, os vereadores questionaram a falta de merenda nas escolas de Patos de Minas e cobraram mais agilidade para a construção do Canil Gatil Municipal. A reunião ordinária desta quinta-feira trouxe à tona a demora para a conclusão das obras do Canil Gatil. O serviço, que já era para estar pronto, está parado. São R$200 mil de emenda do deputado doutor Eli, que o governo de Minas liberou esse dinheiro. A obra iniciou já há bem mais de 6 meses e esse era o prazo para que ela estivesse concluída, mas depois de estar quase pronta, faltando uma pequena parte, simplesmente o trabalho não sai. Há muito tempo nós tínhamos lá pessoas, 2, 3 pessoas somente trabalhando e agora nem isso. Nós recebemos as informações do fiscal da prefeitura de que a empresa será notificada na próxima segunda-feira e se ela não assumir a sua responsabilidade, será levado à procuradoria da prefeitura essa indisposição, esse fato de não estar acontecendo a obra e outras medidas serão tomadas, talvez mais drásticas até.
O vereador Tonhão da Copasa levantou a questão da falta de placas para identificar as novas ruas da cidade. Eu fiz uma visita a Jari, área de trânsito aqui da cidade, e encontrei o diretor Kenio e fiquei triste, porque antes de eu perguntar para ele, que eu queria que denominasse o nome de algumas ruas, antes de eu perguntar, ele disse, se for falar em placa, não tem. É que nós não estamos trabalhando com placa, porque não existe placa para a gente colocar, denominando rua em Patos de Minas. E aí, conversei com ele também sobre a nossa área de trânsito, né, que eu posso dizer assim, o estacionamento rotativo. Ele me disse que a documentação durante 20 a 30 dias deverá ficar pronta e vai passar para o prefeito para licitar uma empresa ou a polícia ou quem for tomar conta da Zona Azul, né, aqui. O problema da falta da merenda para os alunos das escolas municipais foi outro assunto abordado pelos vereadores. Eu estive com o secretário, o novo secretário, que é o doutor Frederico, e a gente teve uma conversa muito aberta, muito franca, e ele disse que fez vários empenhos durante essa semana. Bom, se ele fez os empenhos durante essa semana, nós acreditamos que no máximo em 2 semanas, né, mesmo sabendo que a gente tem aí Fenamilho e outras questões, isso não afeta transporte, isso não vai afetar a chegada desses alimentos até as creches e as escolas do município. E inclusive, Maurício, a gente está pedindo aos diretores, aos profissionais da área da educação que nos comuniquem, tanto no gabinete quanto a comissão de educação, como que está sendo a chegada desses alimentos, e a gente espera muito que se regularize para que inclusive os educadores não precisem colocar a mão no bolso para que se tenha merenda nas escolas. Os valores cobrados da taxa de iluminação, junto com o IPTU 2016, que tem gerado tanta reclamação, também voltaram à casa. O vereador Francisco Frecchiani considera abusiva a cobrança dos lotes de esquina. Primeiro que, como eu disse, fere a Constituição Federal porque desiguala os contribuintes, né? E segundo a própria Lei 320, que é a lei de zoneamento urbano da nossa cidade, uma lei de 2008, ela define no seu anexo 1, testada é a extensão do lote voltado para a rua, ou seja, os lotes de uma mesma rua. Tanto que no cartório você não põe tanto de frente, tanto de lateral, você põe tantos de frente, tantos de fundo. O lote é definido, todos os lotes da rua têm a testada virada para a mesma rua. Quando o contribuinte vai construir, ele pode fazer a opção de construir na esquina, ou seja, mudando a frente do lote dele. Mas é evidente que os afastamentos também vão mudar. Ele tem um benefício por um lado e um prejuízo por outro. Né? Não é justo que as pessoas de um mesmo quarteirão todos paguem, por exemplo, R$100 de taxa de iluminação pública dos imóveis não edificados, ou seja, dos lotes, e os 2 lotes da ponta paguem um valor muitas vezes maior do que isso. Não é justo tributariamente, é uma desigualdade tributária. E outra, a própria lei define assim. Então as pessoas estão reclamando, né, que está exagerado, de fato está exagerado, se nós considerarmos somente os lotes de esquina. Os vereadores também detectaram aumentos abusivos no IPTU, alguns muito superiores aos 10,67% anunciados pela Prefeitura. Eu fiz um pedido aqui, protocolei na Câmara, pedido de providência para verificar essa situação. Em várias situações que eu já comprovei, pessoas que me procurou, houve um índice de aumento, de reajuste acima dos 10,67, no qual é determinado por lei, porque a lei determina que o município só pode fazer um reajuste de acordo com a inflação do ano. Então, acima disso, tem que ser aprovado por lei. Então, vários IPTU, eu constatei que houve um aumento além dos 10,67%. Isso tem que ser observado para verificar o princípio da legalidade. E tem a situação também dos lotes baldio que são cobradas as taxas de iluminação pública, principalmente os lotes de esquina, que estão tendo assim um alto índice de reclamação, porque o valor ficou exorbitante, porque a prefeitura considera a testada somando a frente e a lateral. E agora estamos entendendo, já estamos verificando a lei que a testada é apenas a frente do lote. Então ainda está em estudo para a gente estar verificando a possibilidade da prefeitura poder cobrar somente a metragem da frente do lote e não somando a lateral do lote. A Câmara pediu providências para evitar cobranças abusivas no valor do imposto. Esse pedido de providência foi feito aqui na Câmara, foi encaminhado para a Comissão de Finanças, que irá procurar junto à Prefeitura esclarecimento do porquê deste aumento. Aumento é proibido, o que pode ser feito somente é reajuste. Aumento só pode ser feito
através de lei aprovada aqui na Câmara Municipal. 19 de maio é uma data especial para nós da NTV. Hoje, a emissora comemora 24 anos de intensa atividade. Informação, entretenimento, esporte, saúde, cultura e muito mais fazem parte da nossa grade de programação, sempre levando informação com credibilidade aos nossos telespectadores. A foto é de 1994. Mostra alguns dos primeiros funcionários da NTV. Jonas Varela, Sônia Alves, Janete Porto, Simone Marques, que guarda com saudades as histórias daquela época. Já que eu entrei na NTV bem novinha e fui a primeira repórter, eu lembro que a NTV tinha começado em maio, em plena festa do milho, e eu descobri por um acaso, uma pessoa falou assim, olha, tem uma televisão aí, você leva jeito, vai lá. E eu fui. Num dia eu saí com o Walter Soares, que era o repórter na época, e para fazer tipo um estágio. E no outro dia eu estaria escalada para ir com o Jonas Silva para Carmo do Paranaíba. Só que o Jonas teve um problema e não apareceu. Eu fui lá sozinha para fazer a reportagem. E esse foi o meu teste de fogo. Os anos que passou na emissora, Simone Marques fez questão de registrar em fotos e vídeos que guarda com carinho. Os momentos marcantes também estão presentes na memória. Vou falar de uma cobertura especial que marcou, que foi da destruição da cadeia de Patos de Minas, o cadeião que funcionava ali no final da Avenida Paracatu. E eu lembro de uma rebelião que aconteceu e eu cobri desde manhãzinha até a noitão, quando aconteceram as negociações com o juiz. Eu lembro de um moço que estava com uma seringa na mão, com sangue infectado, e a gente entrevistando essa pessoa. Assim, para mim foi a cobertura principal da NTV na minha época, logo no 1990, 90 e alguma coisa. Além de levar informação com responsabilidade e imparcialidade, a NTV também tem papel importante na formação de novos profissionais. O Vinícius está concluindo o curso de jornalismo e já está empregado. Trabalhar numa emissora de TV é sempre uma missão diferenciada, né? A gente tem a missão de ser os olhos do telespectador ali naquele momento. A gente tem como característica levar para o telespectador aquilo que ele quer ver, ou seja, a notícia sempre em primeira mão e sempre de um ângulo diferente, e sempre de uma forma diferenciada das demais emissoras. A NTV começou a operar em maio, em plena Fenamilho, 24 anos atrás. Desde então, os patenses e moradores da região ganharam o direito de ter suas notícias publicadas na televisão. Para mim é motivo de muita alegria, porque eu estou inserida na chegada da NTV, porque a NTV esteve na exposição que eu fiz lá no Fórum Olímpio Borges, que chamou-se Vozes do Campo. Então eu fiquei muito feliz, né, de saber que naquele momento a gente tinha uma televisão que pudesse registrar aqueles momentos. Lá eu recebi várias pessoas e a televisão mostrou o meu trabalho. O fórum foi um momento especial para mim, da minha vida, onde eu procurei tecer dentro do meu trabalho artístico momentos importantíssimos da vida do homem do campo, da vida rural, da vida da mulher do campo. E lá foi um lugar diferente. Assim, para mim foi um motivo de muita alegria. Eu quero cumprimentar a NTV, todos os seus organizadores, todos os seus funcionários e pedir as bênçãos, né, de Santo Antônio de Patos para que vocês continuem essa jornada. E o ano que vem, 25 anos, hein? Já imaginou? Já estão chegando, né, mais um ano. Eu quero assim dizer que é uma alegria muito grande e eu sou também uma telespectadora assídua. Eu assisto todos os jornais da NTV. 24 anos dedicados a levar informação e entretenimento à população, recebem neste dia 19 de maio o reconhecimento dos patenses. Eu acho que nós devemos dar os parabéns pela NTV por esses 24 anos de existência, né? Ao seu diretor, presidente Oscarzinho, né? Que tem feito muito para Patos de Minas. Então é uma televisão que está sempre ao lado aqui da Câmara Municipal, né? Nós temos que agradecer e sempre transmitindo, né? Passando para o público aquilo de melhor. Então acho que é importantíssimo hoje essa data, né? Esses 24 anos da NTV, e nós não poderíamos deixar de agradecer e parabenizar a todos por essa passagem.
O que eu quero é parabenizar a NTV por esses 24 anos prestados à população de Patos de Minas e toda a região e dizer que é um grande prazer fazer parte dessa família que tem levado tanto entretenimento e informação para toda essa gente. Um grande abraço aos colegas, um grande abraço a todas as pessoas que fazem parte desta grande emissora. Parabéns pelos 24 anos. É dia de festa, mais um ano de NTV, agora são 24. E eu venho parabenizar por esse trabalho, por levar notícia, entretenimento, lazer ao público de Patos, região. E venho desejar que esse sucesso só cresça, expanda, porque é isso que a NTV merece. Por conquista, por trabalho, por mérito. Tudo de bom. Eu tenho muito orgulho de participar dessa equipe. É isso aí, queria parabenizar a NTV por mais um ano de sucesso, com todo esse trabalho duro para poder levar a informação para todos os telespectadores. 24 anos de história, levando a notícia até você que está aí em casa. Então, parabéns não só para a TV, mas para todos vocês também que sempre nos acompanham. Tenho muito orgulho de trabalhar na nossa FM, que é uma parceria da NTV, e fico muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês. Então, parabéns a todos vocês principalmente. NTV, parabéns pelos seus 24 anos e eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa equipe. Eu lembro o meu contato com a telinha aos meus 10 anos, quando eu dei uma entrevista para a equipe aqui da NTV durante os pratos típicos da Fenamilho. E eu fiquei toda emocionada, criança querendo me assistir, né? E desde então eu acompanhava todos os trabalhos em casa. A NTV, sem dúvida, ela não é só uma escola, como uma universidade para mim. Há 2 anos eu faço parte dessa equipe e eu tenho muito mais o que aprender, mas hoje eu sou muito satisfeita com o que eu aprendi aqui. Cresci muito como profissional e na minha vida pessoal também. A gente conta com uma equipe extraordinária, são amigos, são parceiros que estão sempre nos apoiando. Eu quero agradecer ao Oscar Faria, Ludmila, Rodrigo, pessoas que estão na direção e sempre nos dão esse apoio, nos incentivam para crescer profissionalmente e crescer também na vida pessoal. NTV, parabéns, e eu sou muito satisfeita por fazer parte dessa equipe. Bom, as homenagens não param de chegar. Esse bolo foi carinhosamente enviado aqui para a NTV pela Vesúvio. A Neide Michelante, a gente agradece muito toda a equipe lá da Vesúvio por ter lembrado da gente e mandado esse delicioso e belo bolo para comemorar o nosso aniversário de 24 anos. Bem, eu estou nessa equipe há mais de 20 anos, né? E nesse momento, muito mais do que comemorar, é um momento de agradecer, né? E de parabenizar a direção da emissora, a toda essa equipe que tanto se desdobra para levar a notícia com agilidade, com presteza, com seriedade e com imparcialidade para todos de casa. Agradecer também aos nossos telespectadores, né, por acreditar naquilo que a gente faz. Continue com a gente espera que outros 24 anos venham pela frente com essa mesma qualidade, lógico, sempre levando a melhor informação para vocês. O NTV News termina aqui, amanhã já começa a Fenamilho, né? Amanhã eu já vim um pouquinho mais cedo, às 18 horas, no Opinião Regional, direto do Parque de Exposições. Uma boa noite para você e até lá.